Olá, olá, tudo bem? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é o Wellbeing Journey 2025, Jornada Internacional da Felicidade no Trabalho. A partir do dia 20 de março, um vídeo a cada dia com pessoas do mercado, consultores acadêmicos, consultoras acadêmicas, executivos, executivas, que têm uma atenção especial para o tema, que têm um olhar de gestão centrado nas pessoas e eu com a minha amiga aqui, Eliana Pinto, da Líder Academy também, recebemos a nossa convidada, que é a Paula Janetti, CHRO, diretora de recursos humanos da Unipar, board member, consultora, ex-consultora, com muita experiência em implementar inovação dentro das organizações. Bem-vinda, Paula. E a ideia hoje é uma conversa solta sobre os desafios de implementar bem-estar nas organizações. A gente sabe que tem estatísticas que são alarmantes. Saiu uma matéria agora no G1 falando do número de afastamentos, que é super alto. Se eu não me engano, estava na ordem dos 400 mil, né? E uma boa parte relacionada a burnout, outra relacionada à ansiedade e depressão, o que leva a isso, né? De custo não só para as organizações, mas para o Estado e o custo também de saúde das pessoas, que é o fator mais relevante, né? Então, queria começar aí, está todo mundo desesperado com a NR1 agora, com a lei de riscos psicossociais que precisa ter, que a gente precisa medir isso, mas mais do que isso, como é que a gente promove isso de forma contínua? Então, jogo para você entender que iniciativas, caminhos você enxerga, como é que você enxerga isso dentro das organizações hoje e quais são as sementes que estão plantando hoje na Unipar, assim, para começar o papo e depois vamos deixar a coisa fluir. Vamos lá. Primeiro, obrigada, Miguel. Obrigada, Eliana, pelo convite. Esse é um tema que eu estou cada vez mais tentando me aprofundar, apaixonada, sempre gostei. Até porque eu sou psicóloga de formação, né? Tem que justificar o trabalho, a escolha profissional, né? E ainda mais no ambiente agora de trabalho também, por trabalhar na parte de recursos humanos e gestão de pessoas. Falando um pouquinho, acho que até da contextualização, eu acho que a gente está vivendo um momento muito positivo para falar dessas coisas e fazer iniciativas. O pessoal está um pouco desesperado, né, na questão agora também, porque tem NR, porque vai ter fiscalização e tudo isso, mas eu acho que assim, eu às vezes faço uma retrospectiva de quando eu entrei no mercado de trabalho e para hoje. Até porque eu não queria ter entrado no mercado de trabalho, porque eu achava que as empresas faziam pessoas loucas e doentes. Essa era a minha imagem há uns 30 anos atrás. Talvez, eu não sei o quanto mudou, não mudou, enfim, mas eu não queria. E aí eu achei, em um determinado momento, eu achei que estando dentro do sistema que você pode fazer algumas mudanças, né? O que eu vejo de mudança, ao longo desses quase 30 anos trabalhando com organizações? É, 30 anos atrás, as pessoas tinham um preconceito enorme para falar sobre questões psicológicas. Se você falasse que ia fazer psicologia, as pessoas assim, nossa, coitada, você tem trabalho para fazer? Tipo, você, você vive do quê? Vai viver de ar, né? Porque as pessoas tinham vergonha de falar que precisavam de terapia, que iam fazer psicologia. Então, era sempre assim, estou fazendo para autoconhecimento. Ou então, se você tem um problema muito grave. As pessoas não entendiam que você faz isso porque, na verdade, ao longo da tua vida, você tem momentos onde você tem altos e baixos. As pessoas também não tinham muito clareza da diferença desses conceitos que a gente fala que é doença mental e saúde mental. São coisas totalmente diferentes, né? Doença mental, você pode ter uma questão até orgânica e precisar tomar um remédio de uma forma mais constante, ter uma depressão, ter alguma coisa, né? Algum tipo de vai de distúrbio ou de situação que se precise de um medicamento e um acompanhamento. Agora, a saúde mental, você pode ter afetado a sua saúde mental a qualquer momento, por uma perda, por um luto, por um problema, por uma doença que não é nem mental, mas que te afeta emocionalmente também, que naquele momento você também precisa de um apoio adicional, né? Com outros profissionais, com um outro entorno para você cuidar. Então, eu acho que esse primeiro entendimento sobre essas coisas, né? Começou a ficar mais claro para as pessoas. E do mesmo jeito que não existe felicidade constante, senão você não saberia quando você está feliz, não existe doença constante, não existe, né, problema de saúde mental, às vezes, quando você fala assim, a pessoa está sempre com problema de saúde mental. Não, não é que ela está sempre, ela tem picos.
né? Ela pode estar com algumas questões, né? Então, isso leva até algumas conversas que eu acho que são muito importantes desse entendimento no dia a dia e na gestão das pessoas e entender que isso faz parte do ciclo. Então, do jeito que às vezes você pode ficar gripado e durante uma semana, 2 semanas, você, né, precisa de, puxa, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso dar um tempo para mim. Isso que você pode passar um tempo também que você está mais deprimido, você pode estar isso, mas não significa que você tem aquilo a vida inteira, que você não consiga lidar com aquilo no seu dia a dia, que você seja uma pessoa menos capaz do que outras pessoas. Então, eu vejo que hoje a gente tem esse espaço para trazer esse tipo de conversa, para trazer esse tipo de discussão, e dentro das empresas, né? Porque você falava muito da tua vida privada, ficava só fora da empresa, né? Você não podia ser absolutamente impactado por um filho doente, por um problema externo. Dentro da empresa, você chega, esquece tudo e faz de conta que você é uma outra pessoa. As pessoas entenderam que isso não existe. E com pandemia, que casa e trabalho se tornaram o mesmo lugar, né? Que os problemas começaram, ou as coisas do dia a dia começaram a se misturar, as pessoas conseguiram ver de fato que não tem essa separação. Você é impactado por qualquer coisa do trabalho e você leva para casa. As coisas da sua casa e do seu entorno também você leva para o trabalho. Então, eu acho que isso, por si só, já é um bom começo para a gente poder contextualizar assim o momento que a gente está vivendo, né? E a atenção que está sendo dada para esse tópico. Perfeito. É, Eli, algum ponto aí que você observando, né? Porque a gente está, vamos brincar aqui, a gente lida com o tema quando era mato, vamos dizer assim, né? Antes de eu com o é, PP desde 2006, eu sei que você é 2010 ou 2013, né? É bastante tempo já. E a gente sabe que tem coisas, tem formas de medir, tem intervenções que estão funcionando, né? E a gente sente, né? Eu não sei como é que você percebe isso, né? Que também como tem que mudar a forma de trabalhar, né? A maneira como a gente se relaciona por um mundo muito complexo que muda muito. Não vou nem falar de muvuca ou de bunny, porque você escolhe o modelo que mais te agrada, né? Em relação ao mundo de incerteza, né? A gente sente que uma coisa é fazer a meta, uma coisa é fazer a intervenção quando chega o ponto de fazer a intervenção, né? E outra coisa é você ter uma prevenção, trabalhar autocuidado com as pessoas e mais do que trabalhar esses temas só, que às vezes são satélites, mudar a maneira como a gente lida com a gestão e a liderança, né? Então, eu particularmente queria te ouvir em relação à liderança, mas também quero ouvir ali questionamentos que ela tenha e ela já passa a bola para você. Não, antes só complementar, né, que concordo com o que a Paula trouxe, que estamos num bom momento para falar dessas coisas, né, e acho que a história da pandemia acelerou muito essa discussão, né, mas infelizmente ainda tem muitos ambientes, né, muitas empresas que não estão abertas, e não só as lideranças, como os próprios funcionários, né, então temos bastante coisa para fazer ainda, né, eu sinto que a gente está numa transição mesmo, né? E só a questão do burnout, né, ter sido considerado uma doença do trabalho, e agora esse tipo de norma, né, que nós estamos falando, acelera essa discussão, né? Então, meu questionamento é para a experiência da Paula, né, no contexto que ela está agora, né, que tipo de coisa ela está conseguindo fazer lá na Unipar, né, com as equipes, e o que ela planeja fazer, né, nessa temática. a gente não consegue trabalhar só uma coisa, né? E vocês estão falando de várias dimensões. Qualquer coisa que tenha a ver com saúde, saúde física e mental, né? E felicidade de forma geral, é sistêmico, né? Você está falando, tem que ter o ambiente, tem que ter as relações, tem que ter alimentação, tem que ter o teu sono, tem que ter o que você faz que te diverte. Então, assim, a empresa ela consegue algumas dessas coisas melhorar, mas não tudo, né? Então, o que que a gente vem trabalhando? Dentro do que a gente tem aqui, dentro da Unipar, as dimensões que a gente sabe que vão dar essa melhor qualidade de forma mais integral. Então, assim, puxa, eu preciso ter uma nutricionista e rever o que eu sirvo no refeitório.
E vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável. E vamos conversar com isso com as pessoas e com os colaboradores. Eu preciso ter programas e parcerias que trabalhem a questão da ginástica. Para quem gosta de fazer ginástica, porque tem gente que não gosta de fazer ginástica, e tudo bem, não é por causa disso que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Puxa, você se encontra e você se equilibra quando você vai viajar, quando você vai ler, quando você vai fazer uma meditação. Puxa, você tem seu tempo de qualidade, e não é quantidade, é de qualidade com as suas relações, com seu filho, com a sua família. Aqui dentro você tem também o espaço para conversar, e a gente vem trabalhando muito a questão do como é que eu crio espaço de diálogo entre pessoas, entre os gestores, como o feedback é uma ferramenta poderosa para isso, como é que a gente vai criar. Então, para cada elemento que a gente entende que pode impactar, a gente tem ações específicas, desde capacitação dos líderes sobre o que que é você poder promover um ambiente com maior qualidade de vida, né, com uma maior saúde, com uma melhor gestão, com um clima positivo, até questões do dia a dia prático, né? Então, puxa, a alimentação tá boa, né? O que as pessoas elas têm flexibilidade para algumas coisas, o meu acompanhamento que não é só os exames periódicos, mas assim, eu estou vendo se as pessoas estão preocupadas em fazer um check-up, eu estou fazendo campanhas para que elas olhem também para isso. Eu tenho atividades integrativas que falam de coisas mais de entretenimento, então a gente tem ao longo do ano vários eventos com família, com coisas relacionadas à arte, a museus. Então, assim, a gente vai olhando todas essas camadas e criando as diferentes ações, porque a gente entende que é o conjunto disso que vai fazer o ambiente mais agradável, que vai fazer as relações se tornarem mais, mais fluídas e mais saudáveis também, né? A gente teve no ano passado, por exemplo, algo que fazia parte desse contexto, que foram palestras, e atividades em relação à saúde financeira. Porque às vezes você pode ter uma questão que te abala em outros, né, sentidos, aí você começa a criar uma ansiedade, porque você não está fazendo uma boa gestão das suas finanças, não está tendo dinheiro para pagar as contas no final do mês, né? Então, como é que você ajuda as pessoas a se organizarem, a criarem realmente planos, a poderem ter essa estabilidade, essa segurança que elas precisam? Então, a gente está fazendo isso de uma forma extremamente holística. Não existe uma bala de prata. Você tem que fazer um conjunto de ações. E aí as pessoas vão lançando mão daquilo que para aquele momento faz mais sentido para elas, né? Achei muito legal você trazer o ponto da educação financeira, porque, inclusive, nesse estudo que o pessoal publicou agora no G1, que estava bem extenso lá no G1, uma das razões do adoecimento, né, não era nem do. Porque o burnout é o excesso do trabalho, a sobrecarga, às vezes uma relação tóxica, mas estava muito mais vinculado à ansiedade frente à estabilidade financeira. Então, é engraçado que a gente fala, legal, tem a ver com um aspecto de autogestão que a gente não aprende na escola, a gente não tem isso, não tem esse aspecto, a gente não é educado dessa forma. De alguma forma, o próprio uso, estímulo a usar crédito, a fazer empréstimo e tudo mais, a gente tem um estímulo a tomar decisões que acabam abalando a nossa saúde financeira e acabam abalando toda a estrutura, é, vamos dizer, de porto seguro, que é a família, que é em casa e tudo mais. Então, é muito legal vocês terem abordado isso como algo embarcado, né, numa visão ampla de saúde, bem-estar e felicidade no trabalho, né? Porque eu acho que também faz parte do processo. Às vezes você vai, não adianta eu colocar uma sessão de mindfulness se você não tem para pagar o boleto do aluguel, entendeu? Então, é muito legal. E você sabe, Miguel, assim, eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Minha mãe sempre falava assim: a vida é como se fosse uma roda da bicicleta. Todos os aros precisam ter o mesmo tamanho para ela rodar, né? E isso aqui é um pouco do paralelo do quando a gente fala de você ter uma vida feliz, de ter uma vida harmônica. Você tem essas várias dimensões, por isso que eu falo de um jeito que tem que ser muito holístico e abranger muita coisa, e você tem que ter o equilíbrio entre essas várias, né, arestinhas que você tem aí para o negócio circular. Se tiver alguma que está descalibrada, vai ficar difícil, não vai rodar direito, né? Então, essas dimensões integradas é que fazem realmente o funcionamento. E para cada momento de vida que a pessoa tem, né? E para cada, né, situação que ela está vivenciando, vai ter uma demanda diferente. O importante, eu acho, nas empresas
é você ter justamente esse leque aí de opções, de ferramentas, de programas que consiga endereçar, né, pelo menos dentro do que cabe a uma organização, que a gente consegue, né, interagir, oferecer esse tipo de apoio. Então, eu já vi várias iniciativas diferentes em várias empresas pelas quais também eu passei, e a gente aqui também fala, a gente lançou mão de algumas, outras a gente testou, outras a gente tem vontade de voltar a aplicar, né, que vai desde apoio psicológico, acompanhamento das pessoas, o que que a área médica pode fazer, o que que a área médica não deveria fazer, o que que a gente pode contar com a parceria, por exemplo, dos nossos fornecedores de plano médico, né? Então, assim, a gente tem muita coisa instalada geralmente nas empresas. As empresas têm muitos parceiros e acho que a gente ainda não usa tão bem as informações que a gente tem para poder direcionar e selecionar que tipo de programas ou soluções que a gente pode fazer para que as pessoas possam ter isso aqui mais à mão e mais aderente àquilo que elas estão precisando, né? A maior dificuldade é essa, porque a minha necessidade é diferente da Eliana, é diferente da sua, e a gente não vai nunca conseguir descobrir de todos os Uhum. colaboradores o como fazer. Então, se a gente tiver informações, que eu acho que hoje é uma vantagem também, porque muita coisa está sistematizada, a gente tem muito mais recurso, né? E disponibilizar isso de uma forma muito mais autônoma, para que as pessoas também possam utilizar, possam acessar, se torna algo muito mais factível e viável de fazer bons trabalhos nesse sentido. Então, eu acho que quem já tem isso mapeado, já está estruturado, não deveria estar muito preocupado com a NR1, É né? Agora, consequência, né? é consequência, É que né? nem É EPI na consequência. fábrica, né? Se É, você... né? Então, só está preocupado se tem gente que não está usando isso, não está fazendo, não está se preocupando, né? Tem alguma barreira, porque daí sim, aí vai ter um trabalho grande aí para poder mapear, para poder ajudar. E mesmo quem está fazendo, né? Se eu tenho tudo isso e eu não tenho as informações, os dados, talvez eu não esteja fazendo a melhor solução, talvez eu não esteja considerando alguma coisa que é relevante para aquele meu público, né? Para aquelas pessoas que estão dentro da minha organização. Então, eu acho que esse é o maior desafio, acho que, das empresas, saber se elas estão aí com as informações, estão direcionando para a necessidade correta, né? Fala, Eli. Paulo, que é interessante você falar, né, justamente das diversas dimensões, áreas da vida, né, que a gente tem que cuidar, porque ser humano é complexo, né? Ainda mais ser humano em grupo, né? Então, realmente não tem como você determinar qual é a necessidade de cada um, né? Então, esse é um grande desafio das empresas de deixar disponível, vamos falar assim, né? Ferramentas, maneiras, né, de ajudar cada um, mas também não só o olhar do indivíduo, mas o olhar do coletivo, né? Então, como a organização, como sistema, né? Como ecossistema, ela consegue também ajudar nessa questão da saúde mental, né? Dos colaboradores, ou seja, nas relações, né? Por exemplo, né? Nas políticas, né, da empresa, né? No clima organizacional, né, relações de liderança, né, as relações de poder, isso também afeta, né? Então, esse olhar bastante holístico e sistêmico, né, eu acho que é um caminho que deixa tudo mais complexo, né? Mas acho que é o caminho para a gente sair do outro lado, né? Todos sãos e salvos, né? O que E você quando a gente acha fala disso? eu acho que assim, você está falando uma coisa interessante, que é quando a gente fala de pessoas, né? Assim, a gente pode mudar de humor, né? E pode acontecer uma coisa no dia que impactou teu dia Aham, inteiro, e depois mudar, e à noite acontecer uma outra coisa que reverte, enfim. A gente já sabe que isso no indivíduo acontece muito. A questão do desafio é na organização e no coletivo que você está falando, né? Então, né? o que que eu vejo? Hoje, eu acho que a gente consegue fazer coisas melhores porque a gente pode lançar mão de algumas ferramentas, às vezes, que nos ajudam de forma muito rápida. Hoje não temos aqui implementado algo que faça isso mensalmente, mas eu já conheci ferramentas que fazem mensalmente duas perguntas para as pessoas. Você está feliz? Quão feliz você está, né? Você conseguiu cumprir com o que você tinha se planejado esse mês, né? E às vezes faz até uma terceira, do tipo, quão frustrado você ficou, né, esse mês por algum motivo. E três perguntinhas simples.
que você avalia, né, se muito, pouco, enfim, mas que te dá um diagnóstico de áreas, de coletivos. Puxa, você fala assim, puxa, aquela área toda achou que não evoluiu esse mês. O que será que aconteceu lá? Será que aconteceu alguma coisa? Não, não foi nada assim. Deve ter sido alguém especificamente, né? Se teve alguma, se veio algum ponto fora da curva. Mas assim, de fazer coisas mais de tomar pulso mesmo, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem a variação da pessoa no próprio dia, puxa, como é que você vai medir isso coletivo da organização inteira? Você tem que ter uma rotina de você poder aferir esse tipo de situação do sentimento, do que está acontecendo, da realização, né? De uma forma, num período de tempo mais curto do que pesquisas que levam um ano, então tem que ser mensal, né? E tem que ser simples, para a pessoa fazer, né? Tipo aquele, né? O check-in do negócio, você já sabe como é que tá, e você tem aí uma temperatura do que está acontecendo, se aquilo está recorrente ou não está recorrente. Então, eu acho que isso realmente a gente precisa ter esse tipo de recurso, senão a gente não consegue fazer isso. Se for esperar um ano para poder melhorar alguma coisa, esquece. Especialmente para empresas com muitos funcionários, né? Não tem como você acessar Uhum. individualmente cada um, né? Então, esse É, tipo de medição é fundamental, né? E é legal que é verdade. filme, né? Não é fotografia, né? Você está É, filmando o que está É acontecendo isso. ao longo do ano, você consegue ver, eventualmente, se tem algum evento específico que afeta um pessoal que está numa unidade, né? Inclusive eventos externos. Às vezes acontece um Sim. problema climático, alguma coisa complicada, o uhum. pessoal está afetado por outra questão, não tem nada a ver Uhum. com a empresa, mas a gente está atento a como é que as pessoas estão. Muito legal essa ideia dos pulsos, né? E uma coisa que eu ia comentar e acho que é relevante também, né? Que as áreas de saúde, qualidade e RH são, vamos dizer, guardiões, né? Guardiãs da cultura e de que isso esteja lá dentro, mas o quanto que é importante a gente ter bons sponsors e bons multiplicadores, né? Então, Sim, sim. entender nesse sentido como é que você vislumbra isso, né? De identificar pessoas que podem ser embaixadores informais desses programas ou gente que dá sponsor na liderança, essas duas dimensões aí, né? Tanto espalhada na organização, né? É, você sabe que eu acho que tem sempre dois movimentos muito interessantes que eu observo, né? As pessoas que se candidatam, se engajam, por exemplo, em temas porque elas estão sofrendo alguma coisa e elas querem resolver o problema delas e falam, isso a gente precisa disso, né? Então, eu vejo muito desse movimento. E eu vejo daquelas pessoas que, assim, às vezes realmente está tão bem que ela fala, puxa, eu quero que todo mundo fique como eu. Então, eu vou ajudar nesse tipo de coisa. Então, é muito. O primeiro é aquela pessoa que entra, tenta resolver, depois sai. Geralmente ela não é tão constante nos grupos, nas atividades, nas implementações. Mas esse segundo grupo é aquele pessoal que você pode contar para qualquer coisa. Vou fazer um grupo de clima. A gente tem aqui os grupos de voluntário de clima. Gente, quase sempre são as mesmas pessoas, entendeu? E vão lá e fazem, assim, não ganha nada a mais por isso, e está lá engajado fazendo, e trabalha e dissemina isso, né? Tem o grupo de cultura, a mesma coisa. A gente tem os voluntários, a gente também tem os indicados, mas os voluntários, nossa, tem vezes que fala assim, ah, fiquei triste que esse ano eu não fui selecionado, porque tem um número específico de pessoas que faz parte do grupo, mas vou me candidatando que vem de novo, quero estar aí com vocês, quero ajudar, se precisar de alguma coisa, continua contando comigo, mesmo que eu não faça parte do grupo, né, Core aqui, para a questão das ações. Então, isso a gente tem sim implementado hoje na Unipar, tanto os grupos de clima quanto o grupo de cultura, que é renovado em periodicidades diferentes, que se falam, né, e que são pessoas que acabam realmente sendo porta-vozes, né, tanto para trazer o que a gente às vezes não captura em pesquisas, ou não captura de alguma outra forma, ou não vem por algum indicador que a gente acabe monitorando que faça sentido para a gente, e que também nos ajudam a falar assim, tá bom, conta o que a gente está fazendo, porque às vezes aquilo já está endereçado, mas a pessoa precisa saber que aquilo está sendo feito, senão, você tá vendo? Ninguém está olhando para isso. E aí, né? Aquela curva vai caindo, né? Que vai descendo a energia. Se a pessoa só sabe que ela já está sendo feita, que tem um prazo, quando que está sendo previsto, isso já dá um outro tipo de perspectiva, né? E de animação, né? De energização para as pessoas. Então, a gente tem isso implementado e isso realmente é algo que funciona muito bem. Não acredito em empresas que trabalhem a questão de felicidade, clima, bem-estar como uma coisa que é de uma área. Ah, isso é uma responsabilidade de recursos humanos, desculpa. Empresas que acreditam estão fadadas ao fracasso, né? Isso é uma responsabilidade de todo mundo, do líder, do colaborador, de recursos humanos,
absolutamente todo mundo que estiver dentro daquele ambiente é responsável por essas questões, né? E aí sim funciona. Eu gostei um ponto que a gente gosta de falar, né, ali, desse ponto ali que a Paula. Primeiro, essa da responsabilidade geral, estamos plenamente de acordo, mas eu acho legal que você pontuou essa identificação de quem está precisando de ajuda, busca implementar o tema. Como é importante a gente falar de autocuidado e falar de, ó, a máscara de oxigênio, se estiver no avião, tem que ir primeiro em você e depois vai nas pessoas que estão do teu lado, né? E aí começar a trazer consciência. E é bom ter as duas figuras, né? Quando você identifica que é uma pessoa que está procurando ajuda já e você junta com a outra pessoa que é aquele voluntário que executa, fala, ó, vai, não vai, seu interesse vai ser diferente. Cuida de você e depois vem para cá que a gente te acolhe com os braços abertos, né? Acho que esse é o ponto, né? E aí tira também o foco da questão do líder herói, né? Uhum. Então, não é só líder, né? O líder também, né? Mas todos os colegas, todo mundo se envolvendo e se ajudando, né? Isso muda tudo, né? Porque a liderança não consegue resolver tudo também, né? Essa figura de líder herói, a gente tem que acabar com ela, né? O líder E também eu precisa de ajuda, né? também precisa de ajuda, também precisa de ajuda. E eu acho que as empresas também têm que estar muito atentas. Aí sim é papel da área de pessoas, de você tentar fazer isso de uma forma sempre proativa, né? De fazer Aham. todas essas questões de trabalho com os grupos, com multiplicadores, com as ações que a gente está falando. Porque fazer de forma reativa digamos, é quase que obrigatório, né? Porque se está pegando fogo, as pessoas vão querer resolver. Mas a questão é fazer isso de uma forma proativa. A gente está vivenciando atualmente uma situação bastante difícil, né? A gente tem a nossa unidade em Bahia Blanca, e Bahia Blanca saiu nos noticiários faz pouco tempo, sofreu aí chuvas mais ou menos na mesma proporção do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Inundou a cidade, né? A cidade toda ficou absolutamente as casas, e lá é muito plano, então, de fato, assim, todo mundo foi impactado. Não é que assim, que bairro, é todo mundo. As pontes também sumiram, a gente também teve um monte de coisa. A gente teve, graças a Deus, nenhum tipo de vítima, ninguém da nossa, do nosso grupo de colaboradores, terceiros e tudo isso impactado fisicamente, né? Estão todos saudáveis, mas todo mundo foi impactado de alguma forma materialmente, né? E você vê assim, o nível de colaboração, de ajuda, eu fui conversar com o pessoal da minha área, né, até para agradecer o quanto que eles estão demandando, porque a área de recursos humanos, nessa hora, tem que cuidar do seu e cuidar do outro, né? Tem que ter uma força extra para poder ajudar ainda mais no momento de crise. Então, fui conversar com eles, mesmo que virtualmente, para poder também agradecê-los, né, do que eles estão fazendo. E eles estavam comentando que mesmo em situações assim, o quanto que é importante realmente essa visão de que todo mundo é responsável, capaz e ajuda. E que eles falam, olha, mesmo com essa situação, óbvio, a gente fica animado porque a cada dia vai melhorando um pouco a situação geral do que a gente olha, mas entre a gente, mesmo numa situação difícil, a gente consegue dar risada, a gente consegue fazer piada, a gente consegue fazer coisas assim que deixam leve, né, a situação que é pesada, que é difícil. Então, mas essa leveza só dá pelas próprias pessoas, né? Porque como elas estão empenhadas em querer resolver, em querer ajudar, em querer fazer parte disso. E o quanto de orgulho que dá, e o quanto né, acolhimento, né, de preocupação que demonstra esse carinho que as pessoas têm umas pelas outras. Então, de fato, e aí você não tem mais uma empresa, né? Você é a cidade inteira, você está cuidando de uma comunidade. Então, você vê as ondas que podem ganhar. É, eu só acho que a gente não pode esperar acontecer esse tipo de coisa, né, esse tipo de tragédia, para que aconteça essas ondas todas de colaboração, de ajuda e de sentimento que a gente possa fazer. Então, nossa missão é tentar criar essas ondas, mas de uma forma que eu não tenha que vivenciar uma dor também em alguma coisa ruim, né? A gente já está chegando no finzinho do nosso papo, mas tem uma pesquisadora que a gente gosta muito, né, Eli, que é a Bárbara Fredrickson, que estuda emoções positivas, e ela fala de ampliar e construir, né? Tem a teoria de broaden and build em inglês, e ela fala que quanto mais você vive emoções positivas, mais você ganha recurso, resiliência para encarar essas situações. Então, o fato da gente promover isso na nossa vida e nas organizações que a gente faz parte, acaba gerando forma que as pessoas até se divirtam, entre aspas, né? Ou seja, que elas tragam leveza e até mais clareza
recurso que eu digo, recurso até mental, de clareza mental para propor soluções, para encarar a coisa com mais leveza. Então, o fato da gente ter se preparado antes e não esperar, né, de fomentar essas emoções positivas ao longo da jornada, faz com que a gente encare qualquer crise com mais resiliência, inclusive com criatividade, com ideias inovadoras para poder resolver uma situação adversa. Então, primeiro, desejar, eu já desejei lá para a turma que a gente conhece que força, né? Porque quando eu vi a notícia, eu mandei para eles lá, a gente mandou lá no grupo que a gente tinha criado e que se resolva rápido e que é admirável o que eles estão fazendo lá, mas também é um trabalho que vem acontecendo, né? A empresa é um lugar fértil para que isso se mantenha vivo, né? Então, Paulo, eu queria te agradecer. Eli também, minha companheira aqui na gravação. Gente, teu recado final, Paula, para as empresas que têm interesse em aprofundar nesse tema e que às vezes estão meio desesperadas com o NR1, o que que elas precisam fazer em uma frase curta e convidar todo mundo que acompanha a jornada, se inscreva, porque cada dia tem um convidado mais legal que todos muito legais, né, mas bem surpreendentes, com histórias diferentes, né? A gente tem pessoas muito legais que estão participando dessa jornada esse ano. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, né, para vocês dois. E eu acho que a única mensagem que eu diria para todo mundo como conselho é conversa com as pessoas das organizações, o que que faz elas felizes, o que faz elas levantarem de manhã para ir trabalhar. Isso já é um bom começo para a gente poder pensar o que que a gente pode fazer para melhorar o ambiente como um todo. Acho que é isso. Muito bom. Muito Obrigada, bom, viu, Paulo? obrigado, Paula. E essa Sempre dá, bom falar com você. e essa dá Eu para que fazer um pulso agradeço, de tá? pesquisa, né? Essa aí é curtinha, É! um pulso. Dá. Gente, obrigado. Até uma próxima. Até. Até.